Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 21 de maio, e olha aí como a Pro marcou no calendário, marquem também no calendário de vocês. Nós vamos agora para nossa aula de história, e falando em calendário, nós vamos abrir o nosso livro lá na página 24, e hoje nós vamos fazer uma leitura de um calendário, mas é um calendário diferente do nosso. É o calendário indígena, ou seja, o calendário dos índios. Esse aqui é de um povo chamado Suiá, é um povo indígena, e aí nós vamos ver que eles tinham uma forma diferente da nossa forma de olhar o calendário, de fazer a leitura dos meses do ano. Então, vamos aprender hoje ilustrações de um calendário indígena. As legendas são textos que aparecem próximos das imagens e trazem importantes informações sobre elas. Então, olhem só, esse calendário, esse círculo deles aqui, está marcado cada mês e a figura representa de que forma eles entendem que é aquele mês do ano. Então, olha que interessante. Em janeiro, vocês vão ver que tem aí o desenho de um milho. Por quê? Porque eles sabem que é o mês da colheita e plantação do milho. Em fevereiro é o tempo das cheias, das chuvas. Olha lá, o rio está cheio, o que significa que é o tempo de chuvas. Em março é a colheita do abacaxi. Em abril é a pesca, é o tempo de pescaria. Em maio, infelizmente, é algo que não pode, mas que eles fazem, porque, como nós aprendemos, eles dependem da natureza para criar as suas casas. Então, maio é a época da derrubada das árvores, que eles utilizam para muitas coisas lá na terra deles. Em junho, é o tempo das gaivotas, essas aves. Então, eles sabem que quando tem muitas gaivotas voando, é junho. Em julho é coleta de ovos do tracajá. Tracajá é um tipo de tartaruga, então é o mês que eles colhem os ovos deste bicho. Em agosto é a Quarupi. Sabe o que quer dizer? É a memória dos mortos. Como na nossa cultura nós temos o dia de finados, eles têm esse dia em agosto, que é onde eles relembram os povos deles que já faleceram. Em setembro é a plantação e colheita da mandioca. Em outubro é o pequi. Em novembro é o calor, olha o sol, eles já sabem que chegou o verão. E dezembro é a época da colheita da melancia. Viram que legal, que interessante a forma que eles tinham de descobrir qual é o mês e o que vai acontecer naquele mês, né? Eles conseguiram assimilar que naquele mês é um mês específico para cada colheita, para cada fase. Então, esse é um calendário do povo Suiá, feito por um professor e publicado lá no ano de 1988, alguns anos atrás, né? Então, vamos continuar. Pela leitura da legenda da imagem acima, é possível descobrir que ela é um calendário do povo Suiá. Esse calendário foi publicado em 1988. O povo Suiá é uma das comunidades que vivem no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Note que, nas ilustrações dos meses feitas pelo professor Tiayu, há pequenas legendas. Elas podem ajudar você a compreender melhor as atividades que foram ilustradas no calendário. Vamos para a página 25? Agora é a sua vez. Atividade número 1. Leiam as legendas que fazem parte do calendário e observem as ilustrações. Depois, completem a tabela abaixo com os nomes dos meses correspondentes às atividades. Então, olha lá, vocês vão fazer a leitura, olhar lá o calendário e aqui nessa tabela vocês vão escrever na frente qual é o mês que se refere à atividade que está ao lado. Então, aqui, primeiro nós temos colheita de milho. Você vai pôr na frente que mês que é. Depois, plantio de mandioca, colheita de abacaxi,
coleta dos ovos do tracajá, que é aquela espécie de tartaruga, colheita de melancia, pesca intensa e colheita de pequi. Então, todos eles vocês vão fazer a leitura do calendário indígena e vão responder ao lado aqui qual é o mês que se refere. Número 2. Com base nas ilustrações feitas pelo professor Tiayu, responda quais elementos da natureza o povo Suiá pode ter observado ao longo do tempo para criar o calendário deles. Levante hipóteses. Então, aqui vocês vão conversar aí na casa de vocês e pensar. Por que será que eles tiveram essa análise? O que eles pensavam, né? Por que eles foram, o que fez com que eles fossem entendendo dessa forma? Então, aqui a gente pode pensar um pouquinho, né? Porque eles são diferentes. O nosso calendário, olhem aí na casa de vocês, nosso calendário nós vemos como? Por dias, dias das semanas, dias do mês, nós temos lá os dias marcados e cada mês tem determinada quantidade de dias. O caso deles, não. O que eles faziam? Eles olhavam a natureza. Então, os povos indígenas sempre levaram muito em conta a natureza, elementos, as formas da natureza se comunicar com eles, tá? Então, essa é uma reflexão para vocês pensarem. Através do que esses povos indígenas tinham esse conhecimento? Eles sempre observavam quem? A natureza. Número 3. Você reconhece todos os elementos que foram representados no calendário? Você já experimentou algum deles? Então dá uma olhadinha em todo esse calendário, todos esses tipos de alimentos aqui. Conhece algum? Já experimentou algum? Aí é a sua resposta pessoal. Em caso afirmativo, conte a sua experiência aos colegas. Em caso de negativo, responda o que você gostaria de provar. Bom, se você já experimentou, você registra aí e pode mandar um áudio aqui para a professora e para os colegas também no nosso grupo. Se não, tem algum daqui que você gostaria de conhecer, tá bom? Então, aqui nós tivemos hoje a nossa proposta de história, conhecendo mais um pouquinho da cultura indígena, tá? Então, faça com bastante atenção, bastante calma e depois enviem a foto para a Pro, ok? E a Pro já deixa aqui um desejo de um bom final de semana e um bom descanso para vocês. Se cuidem e fiquem com Deus, tá? Beijos, tchau!